Muitas das pessoas que me acompanham sabem de uma coisa ou outra sobre a minha história, sobre a minha vida, porque eu acabo contando, mas eu nunca sentei para gravar, para contar para todos vocês toda a minha história de vida e como que eu cheguei até aqui. Porque eu sinto pelos comentários, por todos os e-mails que vocês me escrevem, que muitas pessoas pensam que eu acordei da noite pro dia e pensei, vou trabalhar com o método Luiz e Rei, acho que isso faz sentido. E ninguém tem nem ideia, né, dos grandes desafios que eu superei, principalmente lá atrás, na infância, até eu chegar e resolver fazer essa grande, drástica mudança de vida e trabalhar com o método Luiz e Rei. Então hoje eu queria contar para vocês como que tudo começou. Bom, eu nasci em São Paulo e quando eu tava para completar 4 anos de idade, eu fui diagnosticada com algo chamado puberdade precoce. Ou seja, eu estava prestes a ter a minha primeira menstruação. O meu corpo entendeu que, de alguma forma, ele precisava ficar pronto para eu ter a minha primeira menstruação, com 4 anos de idade. E aí, gente, é lógico que hoje eu tenho total clareza do que aconteceu e eu já vou contar aqui para vocês. Mas na época, eu fui submetida a um monte de exames, porque suspeitaram de tumor no cérebro, desequilíbrios hormonais, XYZ, enfim, uma infinidade. Eu fui submetida a uma infinidade de exames, eu tenho lembranças disso. Claro, não foi nem um pouco fácil, e nem um pouco fácil vivenciar o medo da minha mãe, as conversas e as consultas médicas. Mas a verdade é que a medicina alopática, os médicos não encontraram nada. Eles me reviraram dos pés à cabeça e não encontraram nada que cientificamente justificasse, nenhuma justificativa médica para o fato do meu corpo estar se preparando para ter a primeira menstruação. Bom, é óbvio que naquela época eu segui com os tratamentos alopáticos, tomei uma série de medicamentos, eu tomava uma injeção que era super dolorida porque ela era uma gelatina. A Bezetacil é uma injeção que dói muito porque ela é um óleo, né? A minha, para não menstruar, era uma gelatina e eu tomava a cada 28 dias certinho para a menstruação não vir, para tentar controlar, para que de fato, né, essa mudança da puberdade, da primeira menstruação, viesse o mais tarde possível. E aí, gente, eu nunca vou esquecer, com 9 anos de idade, claro que nenhuma criança, nem nenhum adulto jamais esqueceria, né? O dia em que eu tava na consulta médica, que a médica falou, não vai mais precisar tomar injeções. E, gente, vocês podem imaginar o que foi a infância toda pra mim, ter que tomar injeções super doloridas, super novinha, precisar começar a usar sutiã enquanto outras crianças estavam brincando de boneca. Então, assim, foi uma experiência muito mais complexa do que vocês podem imaginar. Eu acho que só quem passa por isso sabe o quanto você se sente diferente, esquisito, fora do padrão e o quanto que isso me trouxe uma série de impactos. Mas o que hoje isso tudo significa para mim? Bom, o meu pai, que ainda é vivo, ele tem uma doença crônica super grave, já tinha na época, e minha mãe nunca teve muita condição emocional de lidar com aquilo. E aí eu sei que o meu corpo, hoje tá muito claro pra mim, depois de todo o investimento que eu fiz no meu próprio autoconhecimento, que o meu corpo, ele tava se preparando para que eu me tornasse adulta, porque eu já tava percebendo que eu mesma precisaria crescer antes do tempo para assumir aquela família, para dar conta da falta de estrutura emocional da minha mãe para lidar quando meu pai tinha uma crise, minha mãe desmaiava, meu irmão era mais novo, mais novo, então eu era mais velha, então meu corpo já começou a providenciar tudo que estava ao alcance dele para que eu me tornasse adulta mais cedo, para ter condições de assumir um pouco ali aquela família. Bom, hoje eu tenho clareza disso, na época eu não tinha. Então eu segui fazendo os tratamentos. Com 9 anos, então, como eu estava dizendo, eu lembro direitinho quando a médica falou, ela não vai precisar mais tomar injeções, porque ela já tem 9 anos, agora a gente tirando as injeções, mais 1 ano, 2 anos, ela deve menstruar, vai ter 10, 11 anos, tá tudo certo. E aí eu lembro que eu menstruei, assim, logo depois daquela consulta. Então, de fato, aquelas injeções estavam segurando mesmo, porque meu corpo queria que eu me tornasse adulta ali muito rápido, então que bom que eu nunca, né, que meus pais nunca esqueceram de nenhuma das doses até então. Bom, a vida seguiu e quando eu completei exatamente 13 anos de idade, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer super avançado de mama.
E aí, gente, foi aquele pânico, aquele desespero na família, né? E quando você descobre um câncer num estágio avançado. E aí, resumindo um pouco tudo que se passou naquela época pra mim, o que eu posso contar pra vocês é que no dia que minha mãe foi fazer a cirurgia, naquele dia, meu pai teve uma super crise por conta da doença que ele tem. E aí, gente, quase que eu tive os meus 2 pais internados no mesmo dia. Minha mãe indo fazer uma grande cirurgia para operar o tumor, para retirada do tumor. O meu pai absolutamente em crise. Eu lembro que eu só peguei o meu irmãozinho pequenininho, menor do que eu naquela época, fui para casa e falei: não, eu preciso dar um jeito de proteger você e me proteger também de tudo aquilo que estava acontecendo. E foi quando, gente, eu nunca vou esquecer, e eu fico arrepiada toda vez que eu conto isso. E tô arrepiada completamente agora, não sei se é possível ver pelo vídeo. Na cama da minha mãe tinha um embrulho de papel em cima de um livro. Um livro que ela tinha ganhado, ela tirou do embrulho e deixou ali e não mexeu. E foi pro hospital pra ser internada. E aí eu tirei o embrulho de cima e peguei o livro e vi. Qual era o livro? Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay. E aí, quando eu vi o título daquele livro, eu senti um chamado tão grande. Eu nunca, até então, que eu tenha recordação, tinha sentido algo que eu posso dizer hoje que era um chamado mesmo, tão grande para abrir aquele livro e ler. E foi o que eu fiz, gente. Eu li o livro enquanto minha mãe ficou internada no hospital. Minha mãe ficou 3 dias internada. Eu li o livro em 3 dias. E a minha sensação ao ler aquelas palavras, vocês já devem ter tido essa sensação, ou com esse livro mesmo da Louise, ou com algum outro na sua vida. Mas era assim, de você ler e você sentir, puxa, de alguma forma eu já sabia disso tudo, mas eu precisava ser lembrada. De alguma forma, em algum lugar, eu já sabia disso, porque fez um sentido absurdo pra mim, tudo que a Luísa estava explicando ali no seu principal livro. E aí, gente, quando minha mãe chegou do hospital, claro, com uma série de quimioterapias que ela ia começar a fazer, radioterapias, foi um longo processo. Eu lembro que eu sentei com ela e falei pra ela assim: mãe, você pode fazer e deve fazer todo esse tratamento das quimioterapias, acabou de fazer cirurgia, as radioterapias, mas se você não remover o ressentimento que causou esse câncer, ele vai voltar em outro lugar do seu corpo dentro de uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Então, por favor, essa moça aqui desse livro, que escreveu esse livro, ela descobriu um câncer também super agressivo e ela se curou sozinha e sem quimioterapia, sem cirurgia, sem absolutamente nada. Se ela conseguiu, por que você não vai conseguir? Eu não consigo entender isso. Isso é uma coisa, gente, que eu nunca consegui entender na minha vida. Se alguém em algum lugar do mundo conseguiu, então eu também posso conseguir, certo? E aí eu convenci a minha mãe disso e eu fiz a minha mãe passar pelos exercícios do livro, um por um. E eu testemunhei ali o processo. Na época a gente não tinha condição financeira para pagar psicólogo, terapia. Minha mãe nunca teve acesso a esse tipo de acompanhamento naquela época. Então eu posso dizer que eu acabei testemunhando, e eu contei isso para Patrícia Crane, que é a nossa chefe mundial da Hair Life no mundo, que fez parte da equipe da Louise por décadas, né? E ela disse: poxa, você já era coach do método Louise Hay por afinidade, por ter isso dentro da tua alma, por estar no teu sangue, né? Por ter nascido para isso. Você já estava exercendo isso com 13 anos de idade, porque foi muito o que aconteceu. E eu vi minha mãe passar por aquele processo, eu cheguei junto com ela à conclusão do que estava causando aquele ressentimento. Foram muitas conversas para ela entender que as pessoas responsáveis, responsáveis não, né? Porque ninguém é responsável por nada, a gente que é responsável pelo que a gente sente, mas as pessoas envolvidas dentro daquela situação que fizeram ela sentir tanto ressentimento estavam fazendo o melhor que elas podiam, elas não podiam fazer nada além daquilo. Então eu participei de todo aquele processo e eu vi com os meus próprios olhos a cura da minha mãe, que hoje tá aí viva, linda, maravilhosa. Vocês podem imaginar há quantos anos isso, né? Eu tinha 13 anos na época, faz muito tempo. Hoje ela tá aí, linda, maravilhosa, uma super avó pra minha filha, me apoia, uma pessoa com uma bela de uma saúde. Então, gente, eu vi com os meus próprios olhos a cura absoluta da minha mãe. Bom, gente, é óbvio que a partir dali muita coisa ainda aconteceu, mas eu vou resumir, senão isso aqui poderia virar um livro, quem sabe um dia ainda vai virar.
Muita coisa aconteceu, mas o que eu posso dizer pra vocês é, eu nunca mais deixei de acompanhar a Louise Hay. Todos os livros que essa mulher escrevia, todos os podcasts, eu lembro que na época ela estava lançando a rádio da Hay House e os podcasts, as palestras online, a internet chegando com força total. Eu passei a acompanhar tudo que ela e a Hay House faziam. Inclusive, eu brinco que a Louise Hay me ajudou muito a aprender inglês, porque eu nunca frequentei uma escola de inglês, assim, estruturada, né, enfim, participando de um método de aprendizagem de inglês. Eu ia aprendendo pelas músicas e por tudo que eu lia de Louise Hay que não tinha sido trazido para o Brasil. E assim foi seguindo a minha vida. Bom, eu acabei em termos profissionais me formando em relações públicas, fiz uma pós-graduação em marketing, depois de já estar aí há alguns anos trabalhando para multinacionais, enfim, trabalhei alguns anos na Unilever, e aí decidi fazer uma pós-graduação em marketing para ampliar meus conhecimentos, e aí fui fazer na Universidade da Califórnia, fiquei quase 1 ano e meio morando nos Estados Unidos, e fiz a minha pós-graduação, voltei, e aí eu só fui crescendo profissionalmente a partir dali, né? Trabalhando com comunicação e marketing sempre para grandes multinacionais, mas, gente, durante todos esses anos, sempre com um sentimento que talvez alguns de vocês já tenham sentido, de eu não sinto que aqui está o meu caminho. Apesar de fazer bem o que eu faço, apesar de ter crescido rápido dentro dessa carreira corporativa, nessa área, e eu cresci rápido. Antes dos 30 anos já tinha assumido a minha primeira gerência com equipe. No meu último trabalho eu tinha equipe em mais de 11 países, enfim. Então, apesar de ter um sucesso óbvio, claro, ali, eu sentia que faltava alguma coisa. E eu não me dava o direito de reclamar, porque eu pensava, gente, quanta gente daria tudo para estar no meu lugar, para ter esse sucesso, para ter esses resultados, né, dentro dessa profissão, e como que eu tô reclamando que isso não me faz feliz? Então eu sempre abafei esse sentimento. E o universo me mandava sinais claros, a vida me mandava sinais, e eu abafava, porque eu falava, não, eu não admito, eu não posso admitir que tem algo de errado aqui, eu não me permitia admitir. Até que eu trabalhava muito demais e eu acabei tendo um burnout. Se você nunca ouviu falar o que é burnout, é a crise máxima, é um estágio máximo de estresse físico e emocional. Então um belo dia eu acordei, não tinha força para levantar da cama, e falei, o que tá acontecendo? E aí comecei a ter alguns sintomas físicos, fui parar no médico, e aí contando ali tudo que estava acontecendo, ele falou, você está com burnout. Eu te obrigo a ficar pelo menos 10 dias afastado do trabalho. E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Se você decidir trabalhar de casa, abrir teu computador e trabalhar de casa, eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer. Porque você tá num limite já muito agudo do estresse. E aí eu fiquei um pouco assustada e falei, puxa, olha o jeito que ele tá falando comigo. Então, de fato, eu brinco que eu viajava tanto trabalho para outros países e aquele era um momento em que a vida estava me convidando para fazer, dessa vez, uma viagem para dentro. E aí, gente, numa das minhas meditações, eu fiz uma pergunta que eu acho que é chave para quem tá buscando o propósito, né, o seu próprio propósito, que é assim, se eu não precisar, e eu já tinha ouvido a Louise sugerir essa pergunta há muitos anos atrás, se eu não precisasse de nenhum real para sobreviver, se eu simplesmente não precisasse, mas eu fosse obrigada a me manter ativa profissionalmente, porque eu nunca me imaginei com a possibilidade de ser uma pessoa feliz e realizada não estando ativa profissionalmente. Bom, o que eu faria? E aí, na hora, me veio a resposta que era assim, puxa, é óbvio, eu viveria para espalhar os conhecimentos da filosofia da Louise Hay, porque eu comprovei na minha vida, na minha pele, o quanto isso transformou a minha vida, o quanto isso curou em absoluto a vida da minha mãe. Eu sei que foi isso que curou a minha mãe, ela sabe disso também. Qualquer dia eu vou convencer ela a estar aqui comigo no vídeo, ela é uma pessoa bastante tímida por natureza. Então, assim, puxa, é isso que eu faria da vida se eu não precisasse de R$1 para trabalhar, para sobreviver, mas isso é utópico, né? Isso não é factível, isso não existe. Aí a minha intuição deu um grito e disse assim, será? Será mesmo? E aí, gente, eu resolvi fazer uma rápida pesquisa no Google e eu descobri algo que eu não tinha a menor ideia. E quando eu descobri, eu falei, meu Deus, a Louise tinha criado um método. Não eram só os livros, não eram só as palestras, os áudios, as meditações. Ela tinha criado um método prático de trabalho e havia um treinamento profissionalizante para você ser um profissional desse método.
Eu nunca esqueço o dia que eu descobri, que eu entrei na página da doutora Patrícia Crane, que é quem dá os treinamentos ao redor do mundo, que eu vi treinamento para ser um Real Life Teacher, um professor do método Louise Hay, um facilitador. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse treinamento. E aí eu vi, né, que tinha também o treinamento para dar atendimentos individuais, que só podia ser feito depois que você fizesse esse primeiro, para ser um facilitador. E fui atrás das informações e pensei, eu preciso fazer esse treinamento e eu quero fazer lá com a equipe da Louise. Eu quero tentar tão mais ela estava viva na época, então eu tinha o sonho de poder um dia olhar para o rosto dela e dizer, puxa, eu queria que você tivesse noção da importância absurda que você teve, como você tem transformado a minha existência. Então, eu entrei em contato com a doutora Patrícia, já decidi fazer um investimento nas 2 formações, nas únicas que existem. Se tivessem mais, eu ia fazer mais. E aí, gente, eu pedi demissão do meu cargo de gerência. Foi uma decisão que me deu muito medo. Foi simples, zero simples. Me deu muito medo, me deu muito medo. Eu fui muito abençoada por ter um parceiro de vida, que é o meu marido hoje, o pai da minha filha, meu parceiro. Eu brinco que ele é meu parceiro na vida, no amor, nos negócios, em tudo. Ele me ajuda com tudo que eu faço. E que na época ele olhou pra mim, nos meus olhos, e ele disse o seguinte, Rê, eu seguro as pontas financeiramente aqui. É óbvio que você ganha o teu salário, né? O volume, né, do teu salário, a tua renda, ela é fundamental para o padrão de vida que a gente tem hoje. Mas a gente reduz o padrão de vida, a gente dá um jeito. Eu tô com você, eu aposto em você. Se você sente que essa é a sua missão de vida, vai. E eu fui, gente. Passei lá algumas semanas nos Estados Unidos, fiz as 2 formações, que foram experiências assim que transformaram completamente a minha existência. Vou encurtar essa parte, porque quando eu cheguei aqui no Brasil ainda enfrentei alguns desafios, mas sobre isso eu vou gravar um vídeo à parte para contar os desafios que eu vivi chegando aqui no Brasil. Voltei para o Brasil e disse o seguinte, eu vou agora investir completamente o meu tempo, a minha energia, a minha esperança, tudo nessa nova profissão. E aí foi quando eu comecei a fazer as vivências do método, os workshops, já comecei a fazer atendimento assim que eu cheguei, abri a minha agenda, anunciei para o mundo, eu não tinha página no Instagram, canal no YouTube, nem no Facebook, nada. Eu comecei do absoluto zero, mas com uma convicção imensa de que se eu estava vivendo a minha missão de vida com toda aquela vontade, com toda aquela disponibilidade interna, o universo só podia ajudar e apoiar. E foi isso que aconteceu. Tive um apoio incondicional do universo e tudo foi acontecendo para que as coisas dessem certo, as pessoas certas foram aparecendo na minha frente. Óbvio que eu fiz muita afirmação, muita visualização das coisas dando certo. E aí fui fazendo um workshop atrás do outro, todos, graças a Deus, sempre muito cheios. A minha agenda de coaching também sempre foi cheia. E até que no começo do ano no início do ano de 2019, chegou um convite inesperado. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer ali naquele momento, né? Minha bebezinha tinha acabado de chegar, ela tinha meses de vida, para eu me tornar, então, formadora exclusiva do método Louise Hay, já que nunca houve um brasileiro formador desse método. Então eu recebi um convite da doutora Patrícia Crane, fui para a Inglaterra no meio de 2019, foi outra... vou gravar também um vídeo só para falar sobre essa experiência de deixar a minha bebezinha com 7 meses de vida para ir num outro treinamento, com outro nível de treinamento, para esse outro nível de responsabilidade que é ser a única formadora do método Louise Hay no Brasil. E aí voltei desse treinamento, abri a minha primeira formação no Brasil e tive a grande, maravilhosa surpresa de ter as vagas esgotadas logo nos primeiros dias de lançamento. Bom, gente, esse vídeo contando a minha história poderia ter o triplo de duração. Tem muitas coisas que aconteceram nesse ínterim, tanto antes de eu fazer a formação, quanto depois, quanto logo quando eu cheguei no Brasil. Tem muita coisa que eu quero contar, mas aqui eu queria dar mais um resumo mesmo para vocês. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido legal para você conhecer um pouquinho mais de quem eu sou. E lembre-se sempre, o poder está sempre dentro de você.